Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, o Estado que deve ser o maior facilitador da vida em sociedade é o seu maior algoz. E quem vai nos livrar das garras do Estado? Na época do absolutismo, o rei todo-poderoso fazia o que queria. Cortava cabeças, fazia o que queria. E precisava ter um freio, um contrapeso. É por isso que nós temos os três poderes, harmônicos e independentes entre si. O Estado que deveria propiciar, beneficiar o convívio, a vida em sociedade, é o seu maior algoz. E quem vai defender a sociedade, a população do Estado? O governador Flávio Dino quebrou o Estado do Maranhão. O governador Flávio Dino quebrou o Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão está em colapso, para quem não entendeu ainda. Se o governador Flávio Dino tivesse perdido as eleições, o governador que estava entrando agora iria colocar a culpa na gestão anterior. O governador Flávio Dino não pode nem colocar a culpa na gestão anterior. A gestão anterior é dele. E manda para esta casa a solicitação de empréstimo de 623 milhões de reais. Deputado César Pires, 623 milhões de reais. Mais o empréstimo. Quem vai pagar? O suor do trabalho do maranhense. O governador Flávio Dino diz: o empréstimo de 623 milhões de reais destinados exclusivamente ao pagamento de precatórios. Ontem tivemos audiência com servidores públicos estaduais, policiais militares, policiais civis, professores, procuradores, defensores, advogados. E nessa audiência, a preocupação com relação ao pagamento dos precatórios. O que o governador Flávio Dino tem feito? Tem feito o pagamento de precatórios, mas precatórios de quantias baixas, principalmente, deputado Edivaldo Holanda, pagamento de precatórios de idosos, de pessoas com deficiência, de doenças graves, valores pequenos. O montante, valor maior, que ultrapassa 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais, desde julho que ele não faz mais nenhum tipo de pagamento. E aí manda para esta casa, e os deputados vão ter que votar, os deputados da base, vão ter que votar em mais um aumento. Por que mais um aumento, deputado Hélito? Vou relembrar os senhores. O governador Flávio Dino torrou 2 bilhões que havia em caixa de empréstimo anterior do governo anterior. O empréstimo de 4 bilhões de reais, foram torrados 2 bilhões pela gestão anterior, sobraram 2 bilhões em caixa, torrados pelo governador Flávio Dino. Como? Na melhoria da qualidade dos maranhenses? Não. Na conquista e manutenção do poder. A velha prática política. A velha prática política. Júnior, faz só um pouquinho, Júnior. A velha prática política. O governo do Piauí está economizando, nesses primeiros 2 meses de gestão, também está reeleito, 100 milhões de reais. O governador Wellington Dias do Piauí está economizando 100 milhões. Isso que vai economizar mais 400 milhões. Aí vocês podem me perguntar, mas deputado Wellington, qual é o segredo? Que o Piauí está economizando 100 milhões, vai economizar mais 400 milhões. E o governador Flávio Dino está pedindo empréstimo. O governador do Piauí está reduzindo a quantidade de secretarias, a quantidade de cargos comissionados. O estado do Maranhão tem 37 secretarias. É o estado que tem o maior número de secretarias, de cargos comissionados, de apaniguados, de tudo quanto é lugar do Brasil. De São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, de tudo quanto é lugar. E olhem que a bomba já foi acionada, vai estourar a qualquer instante e eu vou trazer para os senhores. Mas vamos falar dos empréstimos.
Em 2016 foram 55 milhões. Em 2016 ainda foram 400 milhões. Em 2016, 444 milhões. Projeto Água para Todos. Compra de motoniveladoras e 100 viaturas BRT da litorânea. Solicitamos ao governo do estado transparência. A quantidade de viaturas alugadas e compradas pelo governo do estado. Nós estamos fiscalizando, estamos cobrando informações. E é um governo que não tem transparência. É um governo que não tem transparência. Ontem, na audiência, eu fiquei abismado. Eu pensei que era somente os deputados que não tinham informações. Um governo que não tem transparência. Advogados, procuradores, defensores solicitam informações ao governo e não tem. Não tem no site da transparência, não tem no site do governo. E o governo nega informações. Um governo totalmente sem transparência. Mas, senhoras e senhores, continuando, mais 55 milhões do Banco do Brasil para a compra de motoniveladoras. Em 2018, 35 milhões de dólares, um total de 120 milhões de reais. Senhoras e senhores, e veja o que o governador Flávio Dino fala ao final de 2018. Aumento do dólar e reajuste determinado nacionalmente para algumas carreiras jurídicas implicam novos ônus para os cofres públicos. Apesar disso, seguimos na luta para manter o equilíbrio fiscal. Continua o Flávio Dino. Aumento do dólar traz vários impactos. Por exemplo, dívida com banco estrangeiro, preço de insumos na saúde, custo de asfalto. Asfalto imoral, asfalto sonrisal, asfalto vagabundo, asfalto porco, asfalto jogado de qualquer jeito com dinheiro público. Pega o dinheiro público, contraído empréstimo, joga o asfalto de qualquer jeito, de qualquer maneira. A chuva leva esse asfalto vagabundo, esse asfalto imoral, esse asfalto sonrisal, e ele ainda vem justificar que pegou empréstimo para colocar asfalto. Outra bomba no governador Flávio Dino. A infraestrutura vai derrubar o governador Flávio Dino. Cadê as 150 cidades que foram beneficiadas com asfalto? Tem a capital também. Cadê os bairros beneficiados com mais asfalto? Cidade Operária, Cidade Olímpica, o asfalto está indo embora. Um asfalto de péssima qualidade, um asfalto de menos de 3 centímetros. É um filete de asfalto. Mas ele disse que pegou o dinheiro emprestado para asfalto. Somente no Bank of America, teremos que pagar 185 milhões. Teremos que pagar não, Flávio Dino. Tu está fazendo graça com o dinheiro dos outros, Flávio Dino. Fazendo graça com o dinheiro da população. O pobre do sofredor, trabalhador maranhense, vai pagar com o suor do seu trabalho. A tua incompetência. Oh, quão incompetente tu és, governador do estado do Maranhão. Oh, quanto incompetente tu és. Tomou mais de 60 mil motos e carros dos maranhenses e leiloou carros e motos dos maranhenses. Pegando dinheiro dos aposentados. Servidores públicos, acordem. Ao pegar dinheiro dos aposentados, vai tirar dinheiro seu também, porque você é o aposentado de amanhã. Deu calote no pagamento de precatório de professores. Os professores entraram na justiça em 2000. O processo tramitou durante 10 anos. Em 2010, depois de transitado e julgado, o sindicato dos professores ganhou na justiça. Mais de 40 mil professores têm direito a indenizações que variam de 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, 40 mil reais. São servidores, são professores que já estão se aposentando com 60, 70, 80 anos de idade. Esperam nesse dinheiro para poder quitar a sua casa, para poder ter qualidade de vida nos seus últimos dias de vida. Mas o que o governador fez? Travou o processo, atravessou o processo, para reabrir novamente o processo, para mandar para o STJ, para mandar para o STF. Vai demorar mais 10 anos. Senhoras e senhores, o que o governador Flávio Dino, dando esse calote, faz? Joga para a gestão anterior, joga para o governo anterior. Ele não quer resolver os problemas. Ele não vai resolver os problemas do Maranhão. Quer empurrar com a barriga. Quer empurrar para o próximo governador em 2022. Ele quer ser presidente mentindo. Mentindo para o Brasil. Mas será desmascarado.
será desmascarado, porque a população não aguenta tanta mentira, e mentira com dinheiro público. Torrar 1.200.000 com propaganda na Folha de São Paulo, no Globo. Não está fazendo propaganda incentivando o turismo. Não está fazendo propaganda chamando, conclamando para que empresários venham montar suas empresas no Maranhão. Primeiro, porque não tem segurança jurídica. Ninguém quer vir para cá. Só quem se beneficia é o Mateus. Quebraram o Carone, quebraram o Maciel. Quebrando empresas, beneficiando aliados, beneficiando amigos. É o governo da incoerência. É o governo da demagogia. O governo que quer ajudar o governo federal a construir creches. Governador, olhe para embaixo do seu nariz. Por que não ajuda o prefeito Edivaldo Holanda a construir as 25 creches que prometeu? É muita cara de pau. É muita falta de discernimento. O governador do Maranhão quer ajudar o governo federal a construir creches. Por que não ajuda o prefeito de São Luís a construir as 25 creches que prometeu? E vai ajudar o governo federal a construir creches com que dinheiro? Aprovada aqui nesta casa a possibilidade também de torrar os bens públicos. Vai torrar os bens públicos. Meus amigos, o governador Flávio Dino, no seu desgoverno, vai torrar tudo. Vai endividar todo mundo. E deixa o pau quebrar a partir de 2022. Enganou e ludibriou 3.200 aprovados no concurso da Polícia Militar. E olha que foi o primeiro a começar a brigar aqui. Trouxe a discussão para a Assembleia desde a publicação do edital. Olha a discrepância. Publica o edital no dia, no mesmo dia, pararam as inscrições. Quando voltaram as inscrições, anteciparam a prova em 45 dias. Nunca se ouviu falar isso no Brasil. Anteciparam a prova da Polícia Militar em 45 dias. Isso por quê? Porque ele queria usar a data anterior, a data inicial, para o concurso da Polícia Civil. Polícia Militar foi antecipada em 45 dias, Polícia Civil fizeram o concurso em menos de 45 dias. Então vejam o absurdo. Senhoras e senhores, 3.200 foram convocados para fazer o curso de formação. O governador Flávio Dino só nomeou 1.214. Mas ele conta com todos eles. Em abril de 2018, ele disse que tinham 12 mil homens. Num banner, num outdoor. Lá na caixa d'água, em frente à Polícia Militar. Ele disse que tinha mais de 12 mil homens. Quando foi na campanha eleitoral, ele disse que subiu para 15 mil homens. Como? Onde estão esses outros 3 mil policiais? Ele conta com os 3.200 que fizeram o curso de formação e realmente eles não são mais cadastro de reserva. O governador disse que não vai nomear porque eles são cadastro de reserva. Não tem direito. Quem tem direito líquido e certo são os aprovados dentro das vagas. Os 1.214 que ele já nomeou, que ele já chamou. Só que ele esquece que ele tirou esses candidatos da condição de cadastro de reserva e nomeou no serviço público. Colocou para fazer o curso de formação. Tem uma matrícula. São servidores públicos. E foram exonerados sem justa causa. Estamos solicitando pela Comissão de Segurança desta Casa os motivos que levaram à exoneração desses 1.860 soldados formados, não nomeados e desempregados pelo governador Flávio Dino. Ontem, na desculpa esfarrapada de texto do governo, dizendo que é a crise mundial, a crise nacional, e que o governo não tem dinheiro. Prometeram em 2017 a construção de um hospital militar. Hoje já teve uma audiência que não pode fazer. Claro, são 2 quadros pintados. Pinta-se um quadro antes das eleições e pinta-se um quadro depois das eleições. O quadro pintado das eleições, antes das eleições, é que pode se fazer, que vai dar para fazer e que vão fazer. O quadro pintado antes das eleições não fala que tem crise. Não fala que tem problema. O quadro pintado antes das eleições é um quadro lindo. É um quadro perfeito. Passou a eleição, a primeira coisa que ele disse que o Maranhão estava em crise.
mas ao mesmo tempo entra em contradição, que quer ajudar o governo federal a construir as creches no Maranhão. E agora vem pedir que a Assembleia aprove mais um empréstimo do governador Flávio Dino. Senhoras e senhores, só concluindo, em 2018 foram mais 40 milhões para implemento de cadastro ambiental rural. E agora, 623 milhões de reais que o governador Flávio Dino manda mensagem para esta casa para endividar o sofrido povo maranhense. Ô povo trabalhador, ô povo honesto. Mas em alguns momentos, ô povo besta. 1.800.000 maranhenses acreditados novamente no pai da mentira. E não foi muito difícil. Não precisou nem fazer campanha. Foi um expert na campanha, trouxe para a eleição. O grupo que já comandava o Maranhão há 40 anos, para que ele pudesse comparar ou jogar para a mídia, e aí ganhou mais uma eleição. Mas a população está acordando. E a população do Maranhão precisa saber que nós já temos mais um outro empréstimo para ser votado nesta casa. E quem vai pagar é o povo maranhense, com o suor do seu trabalho. Com o suor do seu trabalho. A senhora dona de casa, o senhor lavrador, o senhor assalariado, que não tem nem segurança. No início de 2015, trouxemos para esta casa e solicitamos investigação, até hoje não foi apurado. Uma jovem, em cima da ponte do São Francisco, foi assassinada durante um assalto. Até hoje não esclareceram. Mais uma vez, um pai de família perde a vida dentro de um ônibus em São Luís, na noite da última segunda-feira. Deputado Elton, mas o governo pode colocar um policial em cada ônibus. Quem está dizendo que tem que colocar um policial em cada ônibus? É toda uma estrutura que merece na engrenagem. É a geração de emprego e renda. É a escola pública de qualidade. Escola digna de verdade. Que possa realmente dar oportunidade para que as pessoas possam mudar de vida. E o mais importante, geração de emprego e renda. Na cultura, no turismo. Que é a indústria de empregos sem chaminé, sem poluir, sem contaminar. O que nós temos no estado do Maranhão, e o Brasil precisa conhecer, o Brasil precisa saber, é da verdade. Conhecer o Maranhão de verdade. Conhecer o Maranhão na sua essência, na realidade. Vá com a Sacavém, vá Salino do Sacavém. A quantidade de pessoas desabrigadas, a quantidade de pessoas que perderam as suas casas, perderam os seus bens. Não são as mesmas pessoas que são assistidas pela feirinha da prefeitura, no centro da cidade. Não são as mesmas pessoas que são contempladas com a belíssima praça na Lagoa de São Luís. Por que não tem uma belíssima praça igual a da Lagoa, lá na Janaína, lá no Jardim Tropical, lá na Cidade Operária, lá na Cidade Olímpica? Porque para o pobre, as coisas ruins. É isso que o governo faz. É o governo que tira dos pobres para dar aos ricos. É o Robin Hood às avessas. Tira dos pobres para dar aos ricos. Tira dos pobres para dar aos ricos. Senhoras e senhores, é inadmissível que esta casa aprove mais o endividamento. Mais o endividamento do povo maranhense. Mais o endividamento. O vereador Flávio Dino quebrou o estado do Maranhão. Quebrou o estado do Maranhão. O estado está em colapso. Mas existe uma maquiagem. Existe uma roupagem para esconder. E tem os defensores que às vezes se beneficiam, se locupletam para poder fazer isso, para esconder, para maquiar, para continuar defendendo. Deputado Hélito, ao invés de fazer mais um empréstimo, qual a solução para o governador Flávio Dino? Reduzir o gasto com a máquina pública. Reduzir a quantidade de secretarias. Reduzir a quantidade de cargos comissionados.
é fazer gestão. O homem público assumir a prefeitura, o homem público assumir o governo, ele foi eleito para administrar o dinheiro público, para elencar prioridades, para fazer o melhor para a sociedade. E eu volto a repetir, o Estado que era para beneficiar, que era para ajudar, que era para melhorar o convívio em sociedade, deputado Adriano, o que faz? É o seu maior algoz. Nós temos lutado contra o algoz do povo maranhense, que é o governo do Estado. O Palácio dos Leilões, Palácio dos Leões, eu não sei se é Palácio dos Leilões ou Palácio dos Leões, às vezes a gente confunde, porque os leões são famintos, escorre pela boca dos leões a sedenta vontade de devorar os maranhenses. E ao mesmo tempo, os leões estão com os olhos gordos, e dos olhos dos leões sai gordura, um olho gordo, de inveja, de querer ser presidente. O Brasil precisa conhecer o Maranhão. O Maranhão da quebradeira de coco, o Maranhão do lavrador, o Maranhão das estradas da propaganda mentirosa, estão todas indo pela água abaixo. 3 aumentos de impostos. O que mudou e melhorou na vida dos maranhenses? Se o Maranhão está cada vez mais pobre. O que mudou na vida do maranhense? Eu só pergunto, o que mudou na vida do maranhense? 3 aumentos de impostos. Desafiei aqui o governador Flávio Dino. A baixar o ICMS dos combustíveis. Desafiei. O deputado Hélito não pode. O que não pode é uma cabra mamar num bode. Pode sim, ele já fez isso. O governador Flávio Dino já diminuiu o ICMS de empresas de ônibus coletivos em São Luís, Imperatriz e em Timon, para beneficiar empresários do transporte público, para beneficiar aliados políticos. Sabe-se lá qual foi a contrapartida? Sabe-se lá quais foram os benefícios? Não tem transparência? Só nos leva a crer que foram de formas escusas. Reduziu de 17% para 2% o ICMS do óleo diesel. Nós já fizemos uma indicação, não temos atribuição, nós fizemos uma indicação à bancada federal, ao Senado, ao Congresso, que possa ter um ICMS dos combustíveis único em todo o país. Por que não baixar o ICMS dos combustíveis no estado do Maranhão? Deputado Hélio. Ao tributar, ao aumentar os impostos, a compreensão comunista é totalmente diferente do restante do Brasil, do restante do mundo. Vai gerar mais emprego. A partir do momento que diminui os impostos, você está beneficiando. Quando você aumenta os impostos, o empresário está fechando a sua empresa, está demitindo mais empregados. Passe na Avenida dos Holandeses, do Olho d'Água até o retorno da Polícia Militar, a quantidade de prédios fechados para aluguel. Do retorno de São Francisco a Ponte de São Francisco, 178 lojas e salas para alugar e para vender. Eram 178 lojas, salas, empresas que funcionavam, que geravam emprego. Mas, em contrapartida, durante a eleição, o que apareceu na vida dos holandeses? Suntuosos comitês eleitorais, de secretários, de aliados, de beneficiados do poder público. Aluguel de prédio de R$100 mil alugados durante a campanha eleitoral. É uma afronta. É de forma assintosa. A população do estado do Maranhão precisa acordar. Acorda, Maranhão! Acorda, Maranhão! Acorda! O maranhense não pode pagar pela incompetência do seu gestor. Deputado Adriano, com a palavra, por gentileza. Deputado Hélito, parabenizar a vossa explanação, o vosso discurso, e aproveitar o ensejo para comentar a audiência pública de ontem na OAB, que Vossa Excelência estava presente, inclusive fez um excelente discurso para discutir a questão dos precatórios. Parabenizar também
de forma muito enfática o presidente da casa, advogado Tiago Dias, que conduziu com maestria. Mas também lamentar a atitude do governo do Estado, que ali enviou 2 representantes, uma promotora e o adjunto, que é até uma boa pessoa, secretário adjunto, Marcelo Dualib, que é até um sujeito muito técnico, fizeram uma explanação que em nada explicou, e logo em seguida a sua explanação, fugiram da audiência pública. Eu nunca vi isso acontecer, quem não deve não teme, deputado Wellington. Eu ainda consegui fazer uma pergunta a eles no final que não obtive resposta, que era justamente a pergunta sobre esse projeto de lei que chega a esta casa, solicitando um empréstimo de 620 milhões de reais para o pagamento desses precatórios. E chega aqui no dia da audiência pública. Então, deputado Wellington, eu acho que a OAB está fazendo o seu papel, eu acho que nós, deputados, tivemos a representatividade lá, Vossa Excelência, eu também estive presente, mas é lamentável a atitude do governo do Estado, que fugiu da audiência pública da OAB. Muito obrigado. Deputado Adriano, muito obrigado pela parte. Peço que seja incluído no pronunciamento. Vossa Excelência também fez um belíssimo pronunciamento e o mais importante, Vossa Excelência fez um questionamento muito pertinente. Muito pertinente. E com relação aos empréstimos anteriores e ao empréstimo atual, com relação às garantias. Porque o governo do Estado é muito sem discernimento. O governo do Estado, deputado Adriano, sabe o que diz? Sabe o que ele justifica? Registro por oportuno que outros estados já adotaram a providência semelhante, a exemplo de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Citou o exemplo de 2 estados que estão quebrados. Ele simplesmente diz para a Assembleia Legislativa, ó, quebrei o Maranhão, e ao modo de 2 outros estados que também estão quebrados, eu estou solicitando empréstimo. Ei, não é novidade não. Minas Gerais fez um empréstimo, Rio Grande do Sul fez um empréstimo, eles estão quebrados, nós estamos no colapso também. É um governo tão incoerente, tão incoerente, tão incoerente, que ele quer dizer para o Brasil que ele ajuda o governo federal a construir creches e agora está pedindo empréstimo. Senhoras e senhores, nós não podemos admitir que esse empréstimo seja aprovado na Assembleia Legislativa. Deputado Adriano, solicito inclusive a assinatura da Vossa Excelência também. Estamos fazendo um requerimento, solicitando a presença do secretário de Planejamento e de Fazenda para poder explicar para o Maranhão e para os deputados mais esse empréstimo e como estão as contas públicas do governo do Estado do Maranhão. Então, solicito a Vossa Excelência que também possa autorizar ou possa assinar também o requerimento. Senhoras e senhores, só para concluir, eu estava falando que um governo que aumentou os impostos 3 vezes, é o mesmo governador que já realizou quantos empréstimos? Senhoras e senhores, o governador já realizou 1, 2, 3, 4, 5, 6 empréstimos. Está indo para o 7º empréstimo. Um governo que torrou 2 bilhões de reais. E a população me pergunta, deputado Wellington, o que foram feitos com os 2 bilhões de reais? Manutenção do poder, continuidade do poder. Nada mais do que isso. Não existe política de Estado. O que existe é política de poder. Se manter no poder. Eleger os seus senadores, eleger os seus deputados federais, eleger os seus deputados estaduais. Política de poder. Prova disso, senhoras e senhores, atenção população do Maranhão, é uma luta árdua, homérica, hercúlea, e o pior de tudo é que depois a gente tenta, de todas as formas, convencer, e é inglória. Vai passar
o aumento de mais essa carga para as costas dos maranhenses. Infelizmente, vai ser aprovado nesta casa. Mas vamos lutar, porque como eu falei no início, o Estado que deveria prover segurança, saúde, educação, melhoria da qualidade de vida do maranhense, do convívio em sociedade, é o seu maior algoz. E eu tenho lutado contra o algoz do povo maranhense, que é o governo do Estado. Vamos continuar firmes. Pode ser uma voz única, mas firme em defesa da população do Estado do Maranhão. Vamos sim lutar para que esse aumento, para que esse empréstimo não seja aprovado. E vamos mostrar todos os pós e os contras. O primeiro deles, por que não reduz a quantidade de secretarias, a quantidade de cargos comissionados? Simples. Corte na carne. Dê o exemplo. É muito fácil dizer Assembleia Legislativa. Eu, como governador do Estado, estou reduzindo a quantidade de secretarias, a quantidade de cargos comissionados, estou dando o exemplo. E agora eu preciso que vocês também tomem esse remédio amargo, mais um empréstimo. Mas não faz isso. E mais uma vez, vai usar o Poder Legislativo, usar a Assembleia Legislativa para o seu desgoverno. O Poder Legislativo tem que ser independente. O Poder Legislativo não é puxadinho do governador Flávio Dino. Não é puxadinho do Palácio dos Leões. E o Palácio dos Leões não é de Flávio Dino. O Palácio dos Leões é do povo do Maranhão. O Palácio dos Leões é da sua população. Não é daqueles que estão ocupando temporariamente e gastando mais de 6 milhões de reais com iguarias, com salgadinhos, com canapés. Porque o absurdo, é pauta do nosso discurso de amanhã, o absurdo que o governador Flávio Dino vai gastar com iguarias, compras para o Palácio do Governo. Era o que tinha para o momento, senhor presidente. Obrigado pela atenção de todos. Que Deus proteja o Estado do Maranhão e a sua população. E que nos proteja das perseguições. Alguns da base do governo vão começar a sentir na pele. Porque aquele que ousar pensar diferente, aquele que ousar se posicionar diferente, só não será levado, como no passado, para a Inquisição, para ser chicoteado em praça pública, e nem para ser guilhotinado. Mas com certeza, a mão pesada comunista, que outrora abominava a velha prática política, se apoderou da velha prática política e é o algoz do povo maranhense e daqueles que tentam ou ousam se levantar. Tentam implantar a república do pensamento único, que aqueles que divergem, aqueles que pensam diferente, são perseguidos. Mas falam tanto em resistência, aqui tem resistência, na Assembleia Legislativa tem resistência, e vamos aumentar essa resistência, podem ter certeza. Que Deus abençoe a todos, que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão.